Quais foram os filósofos que nós abordamos na semana passada? Não, isso foi na semana retrasada. Maquiavel. 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 Guilherme de Ockham. Etienne Laboulaye, escreveu um discurso da servidão voluntária, e Maquiavel escreveu, entre várias obras, o Príncipe. Hoje vamos ver mais 3 autores: Thomas Hobbes, John Locke e Baruch Spinoza. Chegamos aos contratualistas, que talvez vocês já tenham ouvido falar na disciplina de ciência política. Os contratualistas. Ó, meninas, certo? Quem que vem a ser o contratualismo dentro da filosofia? Primeira pergunta. Como surgiu o Estado? Bem, procurando responder a essa pergunta, nós temos as diversas teorias contratualistas. Se fosse Aristóteles para responder essa pergunta, como é que Aristóteles responderia? E o Estado seria uma consequência da própria natureza humana. Seria a consequência da natureza humana, porque o ser humano é um ser sociável, de agregação, um ser que não vive de forma isolada, ele tende sempre a se socializar, e se socializando, criando um grupo social, há necessidade de estabelecimento do Estado, de uma instituição para que possa ordenar esse grupamento humano. O Estado seria fruto da própria natureza humana na visão aristotélica. Isso na visão de Aristóteles, Na visão né? de Aristóteles. Mas no século XVII, alguns autores começaram a se questionar: será que Aristóteles está certo com relação à visão dele de que o ser humano é um ser sociável e de que o Estado ele surge naturalmente a partir da sociabilidade
contrato estabelecido? Podemos entender dessa maneira? O contrato tem regras e a Constituição se baseia nas regras. E como que? Regulando o poder, como o poder deve ser exercido, o poder exercido aqui no Brasil, já que é uma república, então os estados, os municípios, o Distrito Federal, a União, quais são os poderes? A Constituição fala, né? A Constituição fala de dois tipos de poderes: o poder orgânico, e o poder orgânico é o poder legislativo, é o poder executivo e é o poder judiciário. O poder orgânico. E tem o poder dos entes políticos. Então, o que é a competência da União, o que é a competência dos Estados membros, o que é a competência dos municípios, o que é a competência do Distrito Federal, o que pode ser competência dos territórios, embora não tenham nenhum território hoje no Brasil. Nós já tivemos Acre, que é um território, já tivemos Fernando de Noronha, que foi um território, agora não temos mais território. Mas a Constituição fala também de competências do poder territorial, território. Então a Constituição estabelece a organização do poder orgânico e do poder no âmbito territorial, para os municípios, União, Estados membros, etc. Além disso, estabelece a Constituição direitos e deveres de forma mais ampla. Direitos fundamentais, garantias fundamentais, ordem econômica, ordem tributária, tudo isso na Constituição. A Constituição é um contrato? Podemos dizer que sim. E esse contrato é estabelecido de que maneira? Por meio de uma Assembleia Constituinte ou de um Congresso Constituinte que formalizou um texto e esse texto tem uma validade. Esse texto acaba sendo a norma fundamental no nosso direito, estabelecendo princípios e regras que devem ser observados por todo o nosso direito. Caso contrário, qualquer lei que venha a contradizer a se opor à Constituição poderá ser considerada inconstitucional e perder, portanto, a sua validade. E a partir da Constituição nós temos o direito e nós somos chamados a cumprir o que o direito estabelece. O que nós podemos fazer dentro da República Federativa do Brasil? O que podemos fazer? Podemos fazer o quê? Tudo aquilo que a lei permitir. Tudo aquilo que a lei não apresentar como proibição. Se a lei apresentar como uma proibição, como por exemplo o direito penal, nós estamos descumprindo esse acordo. O acordo estabelecido entre os cidadãos e a instituição que é o Estado, República Federativa do Brasil. Então, nós podemos dizer que o Estado surgiu com a construção de regras estatais. Vamos tentar ver o que primeiro os filósofos dizem. E aí depois a gente chega a uma conclusão nossa acerca disso. É uma convenção? É um acordo? Eu acho que sim. Um acordo, nós temos o direito e somos chamados a observar o direito. Observando o direito, o Estado vai se configurando. O Estado vai se configurando de forma harmoniosa com o povo. Então, a visão contratualista do século XVII, hoje ela acaba se perpetuando, porque ainda continuamos a enxergar o Estado como sendo uma manutenção de acordos celebrados entre o poder que emana do povo, então os cidadãos, e a própria instituição Estado, República Federativa do Brasil, o Estado que foi criado. Agora, como
chegamos a essa visão de Estado? Quais foram os pensadores que deram os primeiros passos para essa resposta sobre o surgimento do Estado? Aristóteles foi um dos primeiros, lá atrás. Só que para Aristóteles, o surgimento do Estado se dá naturalmente. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes do século, todos eles do século XVII. Primeiro vem Spinoza, só que o material para Spinoza foi último. Então, primeiro vem, cronologicamente, primeiro vem Spinoza, depois vem Thomas Hobbes, depois vem John Locke, cronologicamente. O material apresenta primeiro a visão de Thomas Hobbes, depois a de John Locke e depois a de Baruch Spinoza. Thomas Hobbes e John Locke, ingleses. Spinoza, holandês. Século XVII, naquele século em que na Europa a reforma protestante estava dando os primeiros passos, aonde o renascimento que a gente viu na semana passada, o renascimento, ele já tinha se implementado, especialmente na Itália. O antropocentrismo começou a ganhar fôlego, superando o teocentrismo, que era a interpretação do mundo a partir de Deus. Começou-se a partir do século XV, século XVI, a se entender o mundo não mais a partir de Deus, mas a partir do próprio ser humano. Teocentrismo cedendo lugar ao antropocentrismo. Também trata-se de uma época em que a razão começou a ser valorizada em detrimento da fé. Então, a razão sendo mais valorizada do que a fé, começou-se a haver um deslocamento entre razão e fé. Esse deslocamento, alguns pensadores até mantiveram a relação entre razão e fé, mas outros acabaram deslocando razão e fé. E por conta disso também a separação entre igreja e Estado, cristianismo e Estado. Então tudo isso a partir do século XV, século XVI, século XVII. Então trata-se de uma época em que se buscou dar bastante valor à razão. A razão procurou-se superar toda aquela visão que já vimos aqui de se considerar a Idade Média como a Idade das Trevas. Então a razão, a partir daquele momento, deveria ser a forma de explicar toda a realidade. E dá-se também nesse período o surgimento da ciência moderna. Então é um período de bastante inovação na história. Tanto é que esse período é conhecido como história moderna. História moderna. Então já é a superação da Idade Média e a configuração da Idade Moderna. Para responder sobre o surgimento do Estado, começou a se formular o contratualismo. Como surgiu o Estado? Teoria contratualista. Hobbes foi o primeiro. Hobbes ele escreveu vários livros. Ele escreveu na área de matemática, na área de geometria, escreveu na área política, escreveu na teoria do conhecimento. Mas o que interessa aqui é o livro Leviatã. Escreveu o livro Leviatã. Leviatã é uma figura monstruosa que aparece no livro bíblico de Jó, capítulos 40 e capítulo 41. O Leviatã seria uma
Hobbes ele utiliza essa imagem do Leviatã para descrever o Estado. O que é o Estado? O Estado é o Leviatã. Livro Leviatã, o Estado. Como teria surgido o Estado de acordo com Hobbes? Para ele, no estado de natureza, no estado primitivo da nossa humanidade, as pessoas viviam se degladiando. Ou seja, havia animosidade, rixas, brigas o tempo todo. A tal ponto que ele chega a dizer que nesse estado de natureza, o homem seria bobo para o homem. Então ele utiliza uma frase, que não é uma frase dele, ele apenas utilizou essa frase. É uma frase que pertencia à literatura romana. Ele utiliza: o bobo é homem, é lobo do homem. O homem é lobo do homem. O que significa isso? No estado primitivo, quando ainda não havia Estado, o Estado não existia, o estado primitivo. Então, anterior ao Estado, as pessoas viviam uma relação de violência constante. Então, sendo assim, nesse estado de violência, o que você poderia fazer de forma segura? Absolutamente nada. Você poderia ter direitos efetivados nesse Estado? Não, porque nada estava estabelecido, nada estava garantido. Então, tudo era bastante perigoso. Então, havia um contexto de insegurança constante, um pouco parecido com o que a gente vê hoje, só que existe Estado, só que existe o direito, mas mesmo assim, as pessoas burlam o direito, ofendem o direito. E aí temos o tempo todo uma situação de insegurança com relação aos ambientes públicos, com relação ao nosso próprio ambiente domiciliar. A gente não sabe se alguém pode invadir a nossa casa, fazer maldades com as pessoas dentro da nossa casa. A gente está na rua, o tempo todo a gente fica com medo de levar um tiro, com medo de receber uma bala encontrada, balas perdidas, com medo de sermos furtados, roubados, e o tempo todo isso. O noticiário também acaba bombardeando a gente com essas situações de violência o tempo todo. Acordei hoje, liguei a televisão, aí estava dando lá que na primeira edição do RJI, mas o tempo todo, só violência. Para Hobbes seria isso. Antes do Estado, situação de violência. O que vai garantir a paz? Nada. E no estado de violência, estado primitivo, quem é que estabelece algumas regras? Mais fortes. Mais fortes. Então você vai fazer isso. Quando for, não. Fizendo, vai tomar não. Vai fazendo, vai. Não, tudo bem, vamos lá. E aí é o mais forte que acaba dominando. Isso na visão de Hobbes. Então havia um estado tal de violência que as pessoas nesse estado primitivo, para terem segurança, resolveram estabelecer um acordo. Qual acordo? Vamos criar uma instituição, um Estado, vamos colocar nessa instituição alguém para governar, vamos dar a esse governante toda a autoridade para governar sobre nós. Então esse vai ter poder e esse vai governar. Mas só que o poder desse vai ser o poder que nós vamos dar a ele. Então Hobbes era adepto da monarquia, do absolutismo monárquico. Então para ele deveria ou uma única pessoa, ou uma assembleia,
governando. Então, o que seria o Estado? O Estado seria uma construção social, a partir do estado de violência primitiva, quando o ser humano vivia como lobo um dos outros, onde havia essa ferocidade, onde não se poderia as pessoas ter direitos efetivados. Abre-se mão, portanto, cada indivíduo nessa coletividade abre mão daquilo que poderia vivenciar livremente, estabelece um acordo, dando o poder a uma única pessoa, estabelece esse Estado. Essa é a visão dele. Então, o que seria o Estado? Fruto de um acordo. Estado. Notem que esses contratualistas falam em estado de natureza, ou seja, situação primitiva. Situação primitiva e depois a própria sociedade. Então a sociedade ela é estabelecida juntamente com o Estado. O Estado que vai possibilitar a existência de sociedade. Antes não havia sociedade. Por quê? Porque o relacionamento era impensável. Haveria apenas violência. Então, fruto de um acordo no estado de natureza. Em que estado de natureza, o homem é lobo do próprio homem. Este acordo é lobo. Lobo. É. O homem é lobo do próprio homem. Então, nesse acordo, os indivíduos resolvem nesse acordo os indivíduos resolvem outorgar poder absoluto, ou seja, destinam um poder absoluto a uma única pessoa para estabelecer o governo. Qual é a finalidade do Estado? Controlar a população. Controlar a situação de violência. Controlar a situação de violência e permitir que exista sociedade. Então, nessa perspectiva, sem o Estado, sociedade não existe. A visão de Aristóteles, sociedade e Estado existem, mas como frutos da própria natureza, porque o ser humano é um ser sociável. Para Hobbes não tem nada disso. Para Hobbes, o ser humano primitivo é violento. Então, há necessidade de se estabelecer uma instituição. Poder absoluto. Poder absoluto. Poder absoluto
caso aqui, outorgar ao monarca, ao rei, poder para legislar, para governar, exercer o poder executivo, administrativo, para julgar. Então, exercer poderes sobre os súditos, sobre aqueles que outorgaram o poder ao soberano, ao monarca. Então, essa é a visão. Então, a finalidade do Estado, para Hobbes, é possibilitar a sociedade. Possibilitar a existência da sociedade, que seria a reunião harmoniosa dos indivíduos. O monarca pode ser contrariado? Não. Na perspectiva de Hobbes? Não. Uma vez que se abre mão do seu poder, do poder individual, dos seus atos de violência, do seu comportamento violento, e se coloca todo o poder na figura central, esse soberano, ele não pode ser contrariado, ele deve ser respeitado. E aquilo que a gente já viu em Maquiavel, o respeito do soberano, ele tem que fazer acontecer por meio da virtude. Virtude e fortuna, semana passada. O que é virtude? A virtude é o soberano exercer o seu poder de uma tal maneira virtuosa, capaz de fazer com que esse poder ele se mantenha. E o que é a fortuna? A fortuna é o acaso, é a sorte. Pode ser que o monarca ele venha a perder a sua capacidade de governo, por meio de revoltas, por meio de insatisfação. Então é importante que o monarca, ele o tempo todo realize a manutenção desse poder por meio da virtude. A gente viu na semana passada com Maquiavel. Aqui para Hobbes, se o monarca ele for contrariado, ele pode muito bem estabelecer sanções. Mas, no entanto, é direito do indivíduo contrariar o monarca em quais situações? Existe alguma possibilidade dos indivíduos não concordarem com o monarca? Existe alguma possibilidade? Nessa situação de Hobbes, não. Não. Tem uma possibilidade. Qual é? Por que o monarca existe? Para pôr fim à violência. Por fim à violência que o Estado existe. E se o Estado se mostrar violento? E se o Estado não controlar a violência? Aí, nesse caso, a manifestação dos indivíduos para substituir o monarca e não realiza a finalidade para o qual ele recebeu o poder. Então, essa é a visão de Hobbes. Então, o monarca ele pode ser contrariado? Pode, quando ele não atinge a finalidade. E aí, boa pergunta. Quem é que teria a competência para retirá-lo de lá?
fala propriamente da substituição. Quem vai falar da substituição é John Locke, é Jean-Jacques Rousseau, que vai falar sobre a participação dos indivíduos dentro da sociedade. Para Hobbes, pode haver uma contrariedade dos indivíduos ao poder monárquico, mas, no entanto, ele não fala de como substituí-lo se ele não cumprir com a sua finalidade, que é de estabelecer a ordem. Ele fala que tem a possibilidade, mas ele não explica como. Não explica. Até porque não é bobo, né? Porque está vivendo exatamente no período monárquico. No período monárquico inglês. E nesse período aconteceu até. Mas isso não é uma falsa sensação que ele dá do povo? Sim. A intenção é essa. Sim, mas aí o cara. É uma falsa sensação que caso, para você realmente dar poder a ele, Mas aí ele caso ele deixe sob o brilho, controle, né? O livro dele foi escrito em 1651. Quando na época havia um monarca na Inglaterra chamado James II. Então, esse monarca estabeleceu o poder, mas foi substituído. Mas depois que ele escreveu Leviatã, com a Revolução Gloriosa, em 1689, aconteceu na Inglaterra a Revolução Gloriosa, houve a substituição do rei James pelo monarca que era Guilherme de Orange. Já ouviram falar, né? Lá na história, Guilherme de Orange e Maria. Então, a rainha Maria e Guilherme de Orange substituíram o rei James. Houve a substituição? Não, aí não é a portuguesa, não. Então, houve uma substituição do monarca. Mas só que quando ele escreveu antes disso acontecer, antes da Revolução Gloriosa. Ele escreveu o Leviatã em 1851, então bem antes, cerca de 40 anos antes disso acontecer. Então ele estava no período do auge da monarquia inglesa. Então ele não dá a solução. Ele não diz de que maneira pode haver a substituição do monarca. Mas o monarca ele tem que cumprir com a sua finalidade, que é o estabelecimento da ordem, evitar a violência. E havendo a violência, pode haver, portanto, por parte dos indivíduos, ele não fala nem dos indivíduos organizados, dos indivíduos que se oporem ao monarca. No caso da violência acabar se perpetuando. Então, notem, a visão dele. Para ele, o Estado é um Leviatã. Mas por que ele acaba utilizando a metáfora de Leviatã? De um monstro. para causar medo à população? Para ele, o Estado é um monstro e o Estado é também como que um ser deificado, ou seja, com o poder de um Deus. É um monstro com o poder de um Deus. Só que esse monstro só existe por quê? Por que esse monstro existe? Por conta de um acordo. Por conta de um acordo, esse acordo coletivo. Então se cria um monstro. Mas se cria um monstro para quê? Para estabelecer a ordem. Então essa é a visão dele. Então para Hobbes, como se dá o surgimento do Estado? O surgimento do Estado se dá exatamente porque no início havia desordem total. Havia o poder do mais forte sobre os mais fracos. E esses mais fortes poderiam também sofrer violência e ser destituídos de poder. Para que houvesse segurança, a necessidade de criação de uma instituição. Colocar alguém no poder, e esse, o poder, teria o poder absoluto.
Ele é absolutista. Exatamente porque ele estava no meio do período monárquico. Então ele é absolutista. Ele não diz a monarquia não presta. Está dizendo isso, está dizendo. Eu estou tentando explicar, estou tentando fazer ciência política. E a ciência política que eu faço é exatamente essa. Então, por que o Estado existe? Existe por isso. Por que o monarca existe? Por isso. Qual é a finalidade do monarca? Estabelecer a ordem. Deve haver revoltas contra os monarcas? Então, ele não diz. Ele diz que se o monarca não atingir a sua finalidade, ele está contrariando, portanto, o porquê ele detém o poder. Então, ele não vai logo no meio da monarquia, do ingênuo, de apregoar revoltas contra o sistema monárquico. Não iria fazer isso. Até porque tinha prestígio, viveu bem, viveu até a idade de 91 anos, então viveu muito. Era um pensador prestigiado. Então, quem é prestigiado dentro da sociedade vai contrariar o status quo estabelecido? Não. Vai procurar o quê? Buscar conservar aquela situação já existente. A não ser que haja um movimento já forte de resistência contra aquele que detém o poder. Esse não foi o caso quando a gente escreveu o livro de atrás. Esse não foi o caso. Então, o ponto de partida dele: estado de natureza onde as pessoas são tolerantes. Entendido isso? Vocês devem ter visto isso lá na outra disciplina, a mesma coisa. Outro contratualista, John Locke. Para John Locke, o estado de natureza é diferente. O estado de natureza não há uma situação total de desordem ou de violência. No estado de natureza, há direitos. Há direitos naturais. Direito natural, direito à vida. Outro direito natural, a liberdade. Outro direito natural, propriedade. Não escutei o seu? Locomoção. Não, mas ele não fala aqui de locomoção. Hoje nós temos na Constituição o direito de dirigir, direito de locomoção. Acho que poderia também ser entendido como um direito natural na perspectiva de Locke. Mas ele fala da vida, ele fala da liberdade, ele fala do direito de propriedade. Então, no estado de natureza. No estado de natureza, as pessoas viviam de que maneira? Viviam com direitos. Então, direito à vida. Então, ao nascer, você tem direito a continuar vivendo. Direitos de propriedade. Direito de pegar um pedaço do terra e dizer: é meu, vou plantar aqui. Direito a fazer escolha. Não é simplesmente aquele livre-arbítrio. Livre-arbítrio é mais uma visão religiosa. Então, Locke, ele pretende superar uma visão religiosa. Então, essa liberdade seria a capacidade de agir, de ter determinadas condutas dentro da sociedade, a partir do querer do indivíduo. Então, o indivíduo escolhe como agir. Então, para ele, no estado primitivo já haveria sociedade? Já haveria sociedade. Diferentemente de Hobbes. Para Hobbes, no estado primitivo, não haveria sociedade. Por quê? Porque as pessoas viviam a violência constante.
Estado primitivo não era uma realidade perfeita. As pessoas procuravam garantir o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, mas, no entanto, essa realidade não era perfeita. Então, para ele Havia não o quê? havia uma desigualdade social no mundo dele. Não, havia, claro, havia. Ou seja, no início, as pessoas deveriam procurar o quê? Garantir a sua vida, garantir a sua propriedade, garantir o seu exercício de liberdade. Mas, no entanto, como não havia o Estado, esses direitos eram ameaçados. Os direitos poderiam ser ameaçados. Só que para Hobbes não havia isso, porque era o tempo todo o quê? Conflito, violência. Para John Locke, ainda haveria no Estado primitivo direitos resguardados. Então a sociedade, o que seria a sociedade? A sociedade seria a junção de seres humanos primitivos que buscam resguardar o direito à vida, o seu direito de ter, o seu direito de fazer as escolhas. Então haveria essa possibilidade. Mas, no entanto, nesse estado primitivo, esses direitos poderiam ser violados. E nada poderia garantir a efetividade desses direitos. Então não haveria uma segurança jurídica do Estado primitivo. Então você tem direito à vida, mas quem é que vai garantir isso de fato ao indivíduo? Você tem direito de propriedade, mas quem é que vai garantir isso ao indivíduo? Pode ser que alguém chegue lá e diga, olha, esse pedaço de terra que você disse que é seu não é seu, agora passa a ser meu. Então, para John Locke, o Estado surge para quê? Para garantir esses direitos. Para garantir os direitos. Então, o Estado ele acaba sendo uma continuidade do estado da natureza, do estado primitivo, para resguardar os direitos naturais do Estado. Acordo continua sendo também acordo. É um acordo entre os indivíduos para que os direitos naturais sejam garantidos e promovidos. Especialmente a liberdade. Locke ele fala, independentemente de monarquia, esse Estado ele poderia ter um sistema de governo monárquico, ou parlamentarista, ou democrático. Então, para ele não importa. Ele até dá os primeiros passos para a democracia. Mas mais à frente, quem é que contribui mais com a democracia é Jean-Jacques Rousseau. O que Locke diz é que Rousseau era contra a propriedade privada. A democracia com relação à vontade da coletividade para apresentar regras para aquilo que diz respeito a toda a sociedade. A visão de Rousseau é essa. Ele, de fato, ele dá aqui fundamentos para o socialismo no século XIX, de fato ele dá, mas ao mesmo tempo também dá fundamentos para a democracia. Seria um governo justificado pela maioria dos
países que são socialistas, você tem democracia. A China é socialista, mas é um socialismo de mercado, mesclou o socialismo mesclou com o capitalismo. A China. Coreia do Norte não tem nada de democracia, é totalmente ditatorial. Cuba é socialista e não tem economia de mercado, não é capitalista, não é democrática, ainda se tem uma ditadura que é herdeira dos irmãos Castro. Então, hoje, nós temos alguns países que são socialistas, mas que não são democráticos. Mas pode haver uma democracia socialista? Pode. E aí, por que é difícil? Porque o socialismo ele vai limitar o direito à propriedade. Limita o direito de propriedade. A democracia diz respeito à vontade da maioria da população sobre como o poder ele vai ser estabelecido no Estado. Então, como o Estado ele vai se organizar, quem é que vai assumir os poderes dentro do Estado, quem escolhe, então isso é democracia. Então, o socialismo ele pode estar no Estado democrático, mas nós não tivemos até o momento nenhum Estado que se configurou de forma socialista e ao mesmo tempo democrático, por conta da limitação da propriedade privada. Porque nos países socialistas, você pode até possuir alguma coisa, dependendo do país, como Cuba. Você pode ter algo para dizer, é meu. Eu tenho um carro velho, mesmo. Aqueles carros da década de 50, que são os carros que circulam no Cuba, na década de 50, porque não tem indústria automobilística, não tem importação de carros, porque tem um embargo econômico dos Estados Unidos para Cuba. Então, o que se tem em Cuba são carros antigos. A internet funciona de forma muito precária, imagina a situação. Internet muito precária. Os jovens daqui indo para Cuba acabariam morrendo de tédio. E o custo de vida? Custo de vida hoje é muito ruim. E a miserabilidade, a maioria dos cubanos vivem na miserabilidade. Isso porque quando havia todo o fomento, toda uma ajuda financeira da antiga União Soviética, vários países que se uniram e formaram a União Soviética. A Rússia era a capital da União Soviética. Para vocês terem uma ideia, a União Soviética era um aglomerado de países. Esses países, em 1989, com a queda do Muro de Berlim, com a queda do socialismo, esses países começaram a dissolver a União Soviética. E o socialismo ele deixou de existir nesses países. Hoje a Rússia não é socialista, hoje a Rússia é capitalista. Tem democracia? Se diz ter democracia, mas não é. É hoje uma certa ditadura do presidente atual. Mas aí voltando, em Cuba, você não pode ter, se você quiser ter uma casa, você não pode tê-la. Se você quiser ter um negócio, você não pode ter do Estado. Então isso é socialismo. Socialismo significa que tudo pertence ao Estado. E o Estado vai fazer o quê? Tentar realizar os direitos que são os direitos fundamentais das pessoas, menos o direito de propriedade. O direito de propriedade fica limitado. Então vai ter direito à habitação? Vai, mas a casa que você habita não é sua, é do
Ah, eu quero ter um negócio. Você pode ter. Você vai ser funcionário do Estado. Você vai ter a sua padaria, você vai ter a sua farmácia, mas, no entanto, você é funcionário do Estado e aquilo que você está fazendo naquele negócio é apenas uma atividade desenvolvida para o Estado. Mas a educação e a saúde, ela funciona, né? Funcionava, pelo menos funcionava. Era uma das melhores saúdes do mundo. Mas está em crise. Em crise por quê? Porque havia, por parte da União Soviética, o repasse de dinheiro. Então havia o financiamento, a medicina cubana era uma das melhores do mundo. Brasileiros iam para Cuba para aprender com a medicina cubana. E hoje, os médicos cubanos vêm para o Brasil. Por quê? Porque a medicina em Cuba é bastante precária. A educação também é bastante precária, porque não tem mais financiamento. E aí, voltando lá ao início. Então, John Locke, ele é democrata. John Locke e Jean-Jacques Rousseau é socialista, capitalista. Socialista? Com relação a Jean-Jacques Rousseau, a gente deixa para a semana que vem. Eu acho que ele já é democrático. A gente não pode dizer, ele deu os passos para a democracia, deu os passos. Até porque é com a filosofia de John Locke que se encontra a fundamentação teórica para a constituição daquilo que são os Estados Unidos hoje. Em 1776, houve a independência das colônias, que eram colônias que pertenciam à Inglaterra, e se tornam colônias independentes, e essas colônias criam uma confederação, exatamente uma confederação baseada na filosofia de John Locke. Então, o Estado Democrático de Direito, qual foi o primeiro Estado Democrático de Direito? Os Estados Unidos. O primeiro Estado Democrático de Direito a ser estabelecido, os Estados Unidos, com a filosofia de John Locke. Então, não se pode dizer que John Locke era democrata, mas ele dá as bases para a democracia. As bases. Não estabelece. Ele só diz o quê? John Locke, ele diz que o Estado ele começa a existir para garantir que os direitos dos indivíduos sejam resguardados, especialmente a liberdade e o direito de propriedade. E para ele são dois direitos fundamentais: liberdade e propriedade. Então o Estado tem que garantir isso. O Estado não pode tomar a propriedade das pessoas. O Estado tem que garantir a liberdade de expressão, a liberdade política, o direito de propriedade, de você ter as coisas. Então o Estado tem que garantir isso. Tem que ajudar o indivíduo a manter os seus direitos. Então, na visão dele, por que o Estado surge? O Estado é também um acordo, mas é um acordo estabelecido pelos seres humanos primitivos para manutenção dos direitos naturais, especialmente a liberdade e o direito de propriedade. E aí, a partir dele, é claro, a partir dele, o que se tem? O Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque se ele fala em liberdade, essa liberdade se expressa politicamente. Vai se expressar de que maneira? Participação popular, escolhendo a forma de governo. A participação popular dizendo quem é que deve assumir o governo e como deverá assumir o governo. Então ele abre as portas para o surgimento da democracia. Ele abre as portas. Ele em si não é democrático, porque a democracia ainda não estava configurada historicamente. Se configura historicamente com os Estados Unidos, em 1776.
Carta de Direitos é a chamada Carta de Direitos da Virgínia, de 1776 também. É uma Carta de Direitos Humanos. É a carta que foi formulada primeiro do que aquela francesa de 1789. E depois deu origem de 1948, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração da ONU de 48, ela teve documentos antecessores, que foi essa Declaração de Direitos da Virgínia, que se baseou em Locke, e aquela outra lá na França, que se baseou em Rousseau. E aí dois pensadores, um que a gente está vendo agora e outro que a gente vai ver na semana que vem, se tiver aula, né? Estamos aguardando com relação ao funcionamento da instituição. Aí voltando, e aí a visão de John Locke é essa visão. Qual é a importância da liberdade dentro do Estado? A importância da liberdade. Poder de escolha, mais. Essa liberdade, ela se expressa de quais maneiras? Liberdade de locomoção, que é o direito de vir. Liberdade que se expressa na manifestação de opiniões, que é a liberdade de expressão. Liberdade de crença. Então você pode ter uma crença ou não ter crença. Então você pode ser ateu ou ser crente. E dentro da crença você pode escolher a expressão religiosa. Então isso é liberdade. Depois se fala de vários outros tipos de liberdade, por exemplo, a liberdade do estabelecimento da vida em comum conjugal, se você quer casar, se você não quer casar, liberdade de orientação sexual, se você quer assumir uma orientação sexual X ou Y, então liberdade. Então são direitos. Outra coisa importante, o que são direitos naturais? Direitos naturais. Vocês vão estudar direitos naturais e o direito positivo. Direito natural e direito positivo em teoria geral do direito e introdução ao estudo do direito. É isso que vocês estão tendo agora, né? Direito natural. O que é o direito natural? É já considerado aqui por John Locke. Direito natural. É aquele direito próprio da natureza do ser humano. O ser humano ele tem naturalmente o direito à vida, à liberdade, e ele coloca a propriedade. Tem direito a possuir, tem direito de ter, direito de propriedade. Só que hoje a visão que se tem de direitos naturais é de que, mesmo os direitos naturais são convenções, são construções, não significa que o ser humano nasça com esses direitos, mas são convenções sociais. Ou seja, o direito à igualdade, o direito à vida, o direito à liberdade, isso é natural? E algumas sociedades não, até vedam isso no próprio direito positivo. O direito à educação, porque como nós é tão pacífico, e existe tanta pacificidade no povo brasileiro que isso pode acontecer e não vai dar. Mas eu acho que uma construção de cultura e também de manter em massa
simplesmente não me afetou, não é um problema. A corrupção está acontecendo, problema. Não está me afetando, não está me afetando, problema. Ou não faz. Está roubando, mas está fazendo, não está me afetando diretamente, deixa para lá. Não é um problema nosso, é um problema cultural. Você envolver a história do direito, que o próprio direito foi estabelecido historicamente, desde o período colonial, como sendo um direito fraudulento, um direito corrupto aqui no Brasil. Não só os magistrados, mas os próprios políticos. Ao longo da história brasileira, foram políticos atrelados com a coroa, mas ao mesmo tempo atrelados aqui com os grandes latifundiários, com os fazendeiros, com os coronéis, com os fidalgos. E assim era uma busca de duplo interesse, o interesse da corte e o interesse próprio relacionado com as pessoas mais poderosas. E aí, voltando aqui para João Locke. Então, com relação à resistência da população do cidadão, Locke argumenta que os cidadãos têm direito de resistir. É um governo tirânico que viole os direitos naturais. Então, pode haver uma resistência? Pode sim haver resistência, desde que o governo, o Estado, não esteja realizando os direitos naturais. E nesse caso, se o governo não protege os direitos dos cidadãos, de acordo com Locke, os cidadãos têm o direito de dissolver esse governo e estabelecer um outro. Mas de que maneira? Mediante uma revolta que seja uma revolta da maioria. Por que que fala que não pode ser uma revolta de minoria? Porque se for uma revolta de minoria, de um grupo pequeno, esse grupo pequeno vai ser massacrado. Não tem que haver uma revolta, mas essa revolta, essa resistência tem que ser da maioria. Isso é ótimo. Isso é ótimo. O que vale é para os dias de hoje. Na verdade, quando se fala no ótimo, se baseia nos dias de hoje. Sim. Porque ele acaba dando fundamentos para que é? Para a democracia de hoje, para o capitalismo de hoje, é tudo de um Locke. Então, o Hobbes agora é do norte e o Locke. O John Hobbes seria mais para as monarquias existentes atualmente, as monarquias que existem. Mas só que as monarquias que hoje nós temos, não há nenhuma monarquia que seja uma monarquia absolutista, entendeu? São monarquias parlamentaristas, temos até a monarquia parlamentarista. A figura do rei de só funciona como figura diplomática. Ou seja, realiza um papel do presidente da República. Qual é o papel? É o papel de diplomata, é o papel de representar o Reino Unido junto aos outros países. Só isso. Chefe de Estado, né? O chefe de Estado, que é chefe de governo, chefe de Estado. Então, o monarca não é chefe de governo, é chefe de Estado. Então, no caso, o primeiro-ministro que manda o país. O primeiro-ministro é chefe de governo. Né? É chefe de governo. Ele mais o parlamento. Ele mais o parlamento. No caso, o rei Charles exerce somente a chefia de Estado. Mas sobre a lei, ele ainda interfere? Ele chega a interferir na lei? Sim, porque você tem um parlamentarismo. No parlamentarismo é diferente. Você tem a junção do poder executivo com o poder legislativo. Que trabalham juntos. Mais articulados no tempo presidencialismo. Vocês vão estudar mais à frente também ciência política. Vocês vão estudar o presidencialismo, o parlamentarismo, que acaba diferenciando, identificando de uma forma, de outra. Spinoza. Marco Spinoza. Holandês.
explicações acerca daquilo que tem a ver com a fé. A visão que ele tinha de Deus é que Deus é o conjunto de tudo que existe. Então Deus, ele é tudo. Daí que ele acabou assumindo uma postura conhecida como imanentismo. Imanentismo. Deus está em tudo, Deus é tudo, Deus é o tudo. Essa visão depois foi assumida por um outro filósofo também chamado Hegel, que a gente vai ver mais à frente. Mas é uma visão criticada porque Deus está dentro da sua própria criação, não está além da criação. Deus é um conjunto que existe. Deus não está para fora, transcendendo a criação. Uma visão que ele apresentou. Com relação à sua teoria política, na visão dele, o Estado também é fruto de um acordo. É fruto de contrato. É fruto de um acordo também do ser humano no estado de natureza, no estado primitivo. Mas só que na visão dele, o ser humano no estado primitivo não é um ser humano violento, é um ser humano que possui afeições, que possui boas emoções. Para olhos do ser humano primitivo, ele é dominado pela violência. As gerações também são de violência. Para Spinoza, não. A Spinoza no ser humano primitivo uma certa bondade. Aquilo que depois vai ser também compartilhado por Jean-Jacques Rousseau. Rousseau que vai dizer que todo ser humano é bom, mas é a sociedade que acaba corrompendo. Então a corrupção está na sociedade, não no ser humano. O ser humano é bom. A Spinoza não tem essa visão de Jean-Jacques Rousseau, mas ele diz que o ser humano primitivo ele possui qualidades, possui sentimentos e sentimentos bons. Esses sentimentos bons permitem que o ser humano viva em sociedade. Mas mesmo assim, por conta de existir no ser humano também outras emoções e sentimentos que não são positivos, que são negativos, há necessidade de uma esfera extra-individual, que seria o Estado, para garantir o quê? A liberdade e a segurança. Então, veja, também é um acordo, Estado, fruto de um acordo. Mas um acordo estabelecido para garantir o quê?
garantir a segurança das pessoas, dos indivíduos. E garantir a segurança é a liberdade. Assim como John Locke. Só que para John Locke, ele parte do acordo de que maneira? O acordo existe, o Estado existe, com a finalidade de garantir direitos, especialmente o direito de liberdade e o direito de propriedade. Enquanto que para Baruch Spinoza, o Estado seria esse acordo, mas um acordo existindo porque lá na primitividade o ser humano ele é bom e mal. Bom e é mal por quê? É bom porque tem sentimentos bons e é mal porque também tem sentimentos ruins, sentimentos negativos. Então, por conta desses sentimentos negativos, o ser humano pode agir de forma a trazer prejuízos para outros. Então, sendo assim, tem que haver uma instância superior para que possa garantir que as pessoas possam agir corretamente. Então, daí é só ética. Existe uma relação entre ética e política. O Estado relaciona ética e política. Então, o que vem a ser a ética? A ética é o controle dos sentimentos, das emoções negativas. Então, é o controle da sua raiva, do seu ódio, é o controle da vontade de você se dar bem em tudo, de utilizar o outro para realizar os seus interesses. Então, a ética seria saber se importar dentro da sociedade, controlando esses sentimentos que são sentimentos nocivos à convivência social. E o Estado é exatamente essa construção. O Estado é essa construção que vai possibilitar aos indivíduos a estarem no grupamento social controlando o seu comportamento, controlando as suas emoções negativas. A gente pode perceber que cada um tem uma visão que acaba se complementando e ajudando no entendimento maior acerca do Estado, da sua origem, da sua finalidade. De maneira que cada um vai completando um pouco, né, professor? Cada um acaba completando um pouco a visão de um e do outro, e assim a gente tem uma visão que acaba sendo uma visão mais A completa. ideia do conjunto é sempre controlar a população das partes ruins. Exato. Hobbes controlar a violência. Isso. Locke controlar também qualquer conduta que venha a afetar os direitos naturais. E no caso do Baruch, é controlar esses sentimentos e essas emoções que são tidos como ruins negativos no convívio
Estado possibilitaria a felicidade? De que maneira? Resguardando a segurança da pessoa, resguardando o exercício da sua liberdade, então propiciando que essa pessoa se encontre dentro da sociedade, que ela consiga se realizar. Então, nesse caso, a pessoa ela vai afirmar mais os sentimentos positivos. Então, o Estado, na visão de Baruch, ele contribui para a afirmação, para a promoção das emoções e dos sentimentos positivos dentro do indivíduo. Olha que coisa, a junção entre ética e política. Mas, de fato, é assim. Você vive deprimido por quê? Porque ele está desempregado, você tem uma família. Como não ficar deprimido se você está desempregado? É complicado. Aí você desempregado se sente um Zé Ninguém, condicionado, os outros lá estão trabalhando, eu não trabalho, e eu estou formado, eu tenho condições de trabalhar, mas nem tanto que eu tenho vontade de trabalho, eu não consigo sustentar minha casa, tudo mais, vai lá ter um desespero. E aí o Estado, ele contribui quando? O Estado, ele possibilita empregos, possibilita saúde, possibilita educação. Então, quando o Estado realiza esses direitos, acaba contribuindo com a superação dos sentimentos negativos dentro da pessoa. Olha a relação que ele faz. Então, para ele, o Estado é um contrato social entre os indivíduos para que o Estado possa proteger os direitos e interesses desses indivíduos, ajudando esses indivíduos a realizar a liberdade e a serem felizes socialmente. Spinoza chegou a defender a democracia. Locke é democrático. A gente viu que a democracia encontra fundamentos em Locke. Por conta de Locke ter defendido a liberdade e a liberdade de propriedade. Baruch Spinoza também tem alguma coisa a ver com a democracia? Também. Sim. Hobbes não. Hobbes absolutista. Hobbes absolutista. Para Hobbes, ele não vislumbrar uma outra forma de governo a não ser a monarquia. Agora, no caso de John Locke, vislumbrava uma outra forma. Pode ser monarca, pode ser uma assembleia. Tanto é que ele pensava também lá na Inglaterra, na época, no século XVII, no parlamento que existia. Então, a assembleia. E também chegou a pensar na possibilidade de haver uma outra forma de governo ser escolhida pela população. Então, já postulando aí a existência da democracia, que já existiu, a gente já viu lá na Grécia Antiga, mas na Grécia Antiga era uma democracia bastante limitada. A democracia que acabou tirando a vida de Sócrates. Com relação a Spinoza, ele defende a democracia como uma forma de governo mais justa e racional. Então, para ele, a democracia, a escolha do governador por parte do conjunto dos indivíduos dentro da sociedade é uma forma de governo mais justa e racional. Ele argumenta que a democracia pode permitir que os cidadãos participem do processo político e que as decisões sejam tomadas de forma mais justa e equitativa. Então, trata-se aqui também de um pensador que acaba lançando
próxima aula, não sei quando que vai ser, se vai ser semana que vem ou depois, teremos a abordagem de um outro filósofo, Immanuel Kant, Hegel